Andréa Sadi aqui também, criticando o governo Lula. Andréa Sadi está numa fase bastante implicante com o governo Lula. Mas vamos ver aqui o Eduardo Bolsonaro, que fez um posicionamento que desagradou o PL. Meus amigos, nós estamos diante de um momento delicado da nossa história. O Brasil vive uma fratura social profunda, um sentimento carregado de desconfiança, cansaço, uma descrença mútua para qualquer lado que o cidadão acabe olhando. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo de que nada dá certo, tudo no Brasil é sinônimo de fracasso. Mas eu te digo, não é essa a verdadeira vocação do nosso país. E está na hora da gente reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro. Eu não estou falando de um slogan vazio. É o reencontro do brasileiro consigo próprio, com a sua história, com a sua cultura, com a sua identidade. A gente não pode continuar com aquele sentimento derrotista, com aquela síndrome de vira-lata, que acaba por nos fazer odiar a nossa própria história. O Brasil não nasceu ontem. Ele é fruto de erros, de acertos, de momentos ruins, mas também de glórias. E é preciso maturidade para reconhecer que, mesmo em momentos difíceis, houve grandeza. O Império nos deu estabilidade, instituições, cultura e unidade nacional. A República Velha teve seus problemas sim, mas ela lançou as bases da infraestrutura e também da formação econômica do Brasil moderno. A gente não pode apagar isso. E se nós queremos nos reencontrar enquanto nação, nós temos que enxergar as figuras históricas do Brasil com um olhar nacional e não partidário. Getúlio Vargas, por exemplo, ele liderou um governo que não teve as liberdades plenas, é verdade. Mas é inegável também que houve avanços na nossa indústria, a intenção de valorizar o trabalhador e também investimentos em infraestrutura. Fechar os olhos para isso seria infantil. O mesmo vale para Juscelino Kubitschek. Podemos debater os custos e os efeitos econômicos do seu governo. Mas é inegável. Houve ali um projeto de integração do país, de otimismo, de progresso. Foram 50 anos em 5. E isso daí marcou o imaginário do Brasil por décadas. Não é diferente com João Goulart. Podemos concordar ou discordar das suas propostas, eu certamente não sou um fã dele. Mas é injusto negar que muitas delas nasciam com a intenção de dar respostas a anseios populares. Assim como falar do período militar, não dá para dizer que tudo ali foi trevas. Até houve autoritarismo. Mas ali existiam investimentos em infraestrutura que sustentam o Brasil até hoje. E é papel de uma nação madura olhar para o passado e conseguir perceber tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi positivo na nossa história. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar a nós mesmos. Não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. O Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento. Eu não me apresento aqui como candidato a esse ou aquele cargo. Eu me apresento como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar, ajudar o Brasil a levantar a cabeça e acreditar em si mesmo. Eu quero me reencontrar com o espírito brasileiro, com a coragem de quem construiu esse país em meio a tanta adversidade, com as virtudes esquecidas da nossa história. E eu quero caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. Porque se olharmos apenas para o lado ruim, a gente vai reduzindo Dom Pedro I a um homem mulherengo. Mas ele foi muito mais do que isso. Foi um estadista que, no momento de ruptura global, conseguiu manter a unidade territorial de um país de dimensões continentais, onde todos falam uma só língua e se reconhecem como um só povo. Enquanto tantos países vizinhos aqui das Américas se fragmentavam em guerras e divisões, o Brasil permaneceu unido. E isso não foi por acaso. Esse é o espírito que a gente precisa reencontrar. O da grandeza acima das vaidades, da unidade acima dos rancores, da construção acima da destruição. Se tem algo que eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo, foi com o líder conservador mais longevo da atualidade, Viktor Orbán, 15 anos de poder. Tenha aliados e foque naquilo que convém. Se nós conseguirmos caminhar na direção desse reencontro, ninguém segura o Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos. Aí fala de ditadura, tananã. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. Presidente na caruda, né? Olha só, querendo ser presidente, Bez, te convenceu toda essa aula de história do Eduardo Bolsonaro. A gente teve momentos bons no país, menos na época do Lula.
Você viu que ele cita até o Jango. Você acha que ele sabe quem é João Goulart? Sabe O não. Eduardo Bolsonaro. O único governo que não prestou 100% foi o do Lula. O do Lula não tem nada de bom, certo? Não tem nada de bom. Do FHC também não tem nada de bom. Da Dilma também não. Só esses outros aí que estão lá no passado. Estão lá no passado, e aí ninguém vota mais nos caras porque os caras já morreram, então pode elogiar um pouquinho, né? João Goulart, Juscelino Kubitschek, pode elogiar um pouquinho porque já faz muito tempo. Mas, claro que irritou. É o lançamento de candidatura para presidente. Olha quem está falando em reunir o Brasil, o mesmo senhor que falava que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado. O cara que aplaudiu o pai quando o pai falou que o urso era o terror da Dilma Rousseff durante a votação do impeachment. Não é muita cara de pau, Beze? Um sujeito, um personagem como o Eduardo Bolsonaro, que sempre esteve empenhado em fazer com que o país se dividisse, se odiasse, vir com esse discurso a essa altura do campeonato, lançando precocemente uma candidatura para presidente no ano de 2026? É muito ridículo. E o pai agora também parece que está indo para esse lado também, hein? O Jair Bolsonaro acabou também falando sobre o Eduardo Bolsonaro numa das suas visitas aí, dos seus caminhos pelo Brasil. Aqui o Bolsonaro confessando que conta com os Estados Unidos para obstruir a justiça daqui, né? E fala do Eduardo também. Se é passado, deu filho. Caralho, é difícil ouvir e ver esse ser humano, né? Não é nem um ser humano, isso é um verme, né? Rastejante, né? É horrível, né? Ver essa pessoa, mas é o nosso trabalho aqui, insalubridade, a gente recebe também. Então vamos nessa. Mas eu tô feliz pela fome do Brasil. Para mim, um garoto, mas um homem de 42 anos de idade, que abandona tudo aqui. Abandona. Para lutar por nós lá de fora. Ele não poderia estar aqui. Se estivesse aqui, não seria um passaporte. Com toda certeza seria uma prisão. Porque aqueles que destacam, aqueles que mostram a verdade, aqueles que lutam por vocês, são os mais perseguidos. Tenho certeza que venceremos. Não é fácil, mas nós venceremos. Com a ajuda de Deus e também com a ajuda de outro país lá do norte. Enganos aqueles achando que só nós temos condições de reverter esse sistema. Não temos. Precisamos de ajuda em terceiro. E tem vindo na hora certa. Graças a Deus, as eleições do ano passado trouxe de volta a presidência Donald Trump dos Estados Unidos. Donald Trump. Ao longo de 2 anos que estivemos juntos, fiz uma relação de amizade com ele, sabendo o meu lugar, sabendo que o PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso. Mas muitas coisas fizemos juntos. Fez o quê? Não fez absolutamente nada. E aí se curvando diante dos Estados Unidos. Você é um bosta entreguista de merda, cara. Você é um lixo humano que se coloca subserviente aos Estados Unidos. Como sempre. Aliás, os Estados Unidos aqui é o quintal dos Estados Unidos. É isso, né? Um pária, como falou o forte chanceler ali atrás. Né? Eles veem o Brasil como um lixo, como um país que precisa, sim, ser ali administrado pelos Estados Unidos. É isso que vai acontecer se a extrema-direita voltar, né, com o Eduardo Bolsonaro, ou Michele, ou Tarcísio. É isso aí. E ele continua, Helder. Ficaram para o futuro, mas ele sofreu lá quando perdeu as eleições. E aqui, de forma semelhante, outra pessoa assumiu a presidência. É duro você ser perseguido. É duro arrancar de você algo que estava praticamente garantido. Mas devemos virar essa página e partir para novos desafios. Ele me refresca a memória, Beze. Eu não me lembro de grandes parcerias estratégicas do governo Bolsonaro
com o governo Trump. Ele perdeu a oportunidade, até poderia ter tentado algo nesse sentido, mas ele não tentou. Não tem nenhuma herança do governo Bolsonaro positiva nesse sentido, não teve. Pelo contrário, ele liberou que os americanos entrassem sem visto aqui no país, sem que houvesse nenhuma tentativa de conseguir a reciprocidade, porque o chanceler nem estava interessado nisso. Ele deve achar que o brasileiro é um bostileiro e não merece entrar na terra dos livres sem um visto, sem uma liberação do próprio tio Sam. E aí, no finalzinho, você reparou que o Bolsonaro fala, é muito triste tomar aquilo que nos é de direito. Ele ainda acredita que ele deveria ter ganhado a eleição. Ela foi tomada no tapetão por ele, como se fosse uma decisão do judiciário, né? Como se fosse uma decisão da justiça eleitoral e não um voto que o Lula recebeu nas urnas legalmente, como o filho dele recebeu, virou deputado federal mais uma vez, como o Carluxo vira vereador todo ano, como o Flávio é senador e o Abortinho é vereador lá em Balneário Camboriú. Mas isso aqui me lembra também essa fala de hoje da Andréa Sadi. A minha análise é que não foi Lula quem ganhou, foi Bolsonaro quem perdeu. Porque ali a grande... E falta entendimento disso nos setores da esquerda. Porque ali Lula vem não com uma novidade. Não tem uma bandeira nova, projeto, programa. Era o candidato da democracia. A minha análise é que não foi Lula quem ganhou, foi Bolsonaro quem perdeu. Porque ali a grande... E falta entendimento disso nos setores da esquerda, porque ali Lula vem não com uma novidade, não tem uma bandeira nova. Peraí, mas então, se a gente for pensar assim, em 2018 não foi o Bolsonaro que ganhou, foi o Haddad que perdeu, porque o antipetismo estava em alta, as pessoas estavam com o pé atrás, com o PT, fazia só 2 anos que a Dilma foi empichada. Se pensar desse jeito, se aplica a muitas eleições. Não é não? Você pode aplicar a vários embates. Para governador, para prefeito, para presidência. É muito simples fazer uma análise rasteira como essa daí. A análise é bem rasteira, me desculpa. Tá? Assim, chega às raias da indigência. Analítica para alguém que está numa TV do impacto que é a Globo News. Eu vou ter que discordar disso daí. Inclusive, se a gente pensar um pouquinho mais direitinho e com calma, que candidato não é eleito também com o voto daqueles que estão descontentes e que jamais depositariam o voto no adversário, apesar de não gostar tanto daquele que você vai lá até a urna e vota? Eu já votei no Márcio França sem nem saber direito qual é que é a do Márcio França, velho. Só porque do outro lado tinha candidato que eu odiava. Então é aquele lance, vamos votar no menos pior. Isso sempre aconteceu. Elegeram o FHC dessa maneira, a FHC ganhou muito voto no pensamento, é o menos pior, tem menos risco, o Lula pode te trazer aqui um governo um pouco mais radical. O Lula já foi eleito assim, porque do outro lado tinha um cara que era um pouco desconhecido em nível nacional, como o Garotinho. Cara, é uma análise fraca, né? Fraca, porque isso é o natural nas eleições. Quem quer dinheiro? Oi! Eu tenho uma solução que vai te deixar milionário. Trabalhe enquanto eles dormem que você vai chegar ao seu 1 milhão rapidamente. Coma frango sem ossos no quilo. Economize dinheiro e fique milionário. Você deve estar cansado de ouvir um monte de coach, picareta, vendedor de fumaça proferir essas frases, né? Não mal diagramado. Por isso, o que eu vou te propor aqui é uma renda extra todo mês, utilizando plataformas conhecidas dos apps de entregas e vendas de produto na internet. Não tem nada a ver com esquema de pirâmide e jogo do tigrinho. São aulas e dicas para mudar sua forma de enxergar o mundo digital. Parceiros nossos, como o Clayson, Desmascarando e o Thiago Santinelli, já ajudaram muita gente a ganhar seus 200, 300, 800 ou mais por mês. E para você não entrar nessa, basta entrar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e bater um papo comigo mesmo sobre essas novas formas de ganhar dinheiro no mundo atual com as plataformas já existentes na internet. E você vai poder testar o produto por 7 dias. Se não gostar, a plataforma devolverá todo o seu dinheiro, sem burocracia. Então, não fica comendo mosca. As ofertas são por tempo limitado. Bora!